Então, eu vou começar aqui para a gente não atrasar no fim da nossa conversa. E Recording in progress. Como eu disse para o senhor, fica marcado aqui como um evento de pontuação para a nossa certificação, em busca lá do nosso selo de melhor qualidade possível junto ao CNJ. Então, desde já agradeço aí a presença do senhor, a presença aí do Dr. Pedro, e esse evento vai ficar disponível para que possa ser consultado e assistido oportunamente. E eu vou compartilhar, a tela já está compartilhada, né? Vocês estão assistindo aqui já? Ótimo. Estamos. Então, eu vou justificar aqui, presidente, e com a sua licença, por favor, claro que a hora que o senhor quiser intervir aqui, comentar qualquer coisa, fique à vontade. Doutor Pedro também, por gentileza, comentando aqui. Mas a primeira situação aqui é justificar a importância da gente estar falando sobre isso e trazendo esse assunto, porque a Resolução 351 de 2020 do CNJ mandou criar, no âmbito dos tribunais, do Poder Judiciário de um modo geral, a Comissão de Prevenção e Enfrentamento aos todos os tipos de assédio, de uma maneira muito prudente e bastante atenta. O CNJ determinou aos tribunais que passasse a ter mais cuidado, mais atenção e mais ação em relação às situações que pudessem caracterizar assédio, mas principalmente uma preocupação de que os tribunais agissem de maneira proativa e preventiva. Então, eu tenho costumado dizer, presidente, que foi muito importante esse ato do CNJ, porque ele foi um provocativo dos tribunais que estavam ou adormecidos, pouco preocupados, ou até mesmo inativos em relação a essas questões. Podemos confessar que o nosso próprio tribunal aqui no Distrito Federal, ele, talvez até por força de um bom ambiente, de uma harmonia aparente que nós vivemos no dia a dia, no cotidiano, nós nunca tenhamos nos preocupados em formalizar nada nesse sentido. Havendo um caso ou outro pontual, evidentemente as ações seriam devidamente iniciadas, mas não havia nada formal. E, então, como eu disse, é muito importante que o CNJ tenha trazido essa determinação, porque aí forçou a gente, no bom sentido, a criar mecanismos, ações, realizações que trouxessem esse assunto mais à atenção, principalmente dos gestores. E aí, com isso, presidente, nós, em 2021, no ano passado, por força da portaria da presidência, ainda à época da gestão do desembargador Humberto, nós criamos a Comissão Multidisciplinar, que é a Comissão de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio, que temos essa logomarca aí criada já como uma das ações da nossa comissão. E por que multidisciplinar? Por que multifuncional? Porque ela tem o caráter, como determina o CNJ, presidente, de englobar todas as esferas de força de trabalho, de relacionamento que existem dentro do tribunal. Então, ela é presidida pelo desembargador eleitoral da Corte, que é o Dr. Renato Coelho. Ela tem a participação como membro de um juiz eleitoral de primeira instância. Nós temos representantes da presidência, que no caso específico sou eu, fui indicado à época pela presidência para que fosse o representante daquela unidade. Temos representantes da Associação dos Servidores, temos membros indicados dos servidores empregados terceirizados, temos estagiários com representação na comissão e temos até mesmo entidades e órgãos externos, como OAB, Defensoria Pública, Ministério Público. Então, todos esses entes e essas pessoas fazem parte de uma grande comissão que podem, portanto, tirar qualquer risco
de um espírito de corporativismo, de um espírito de acomodação em função de denúncias. E traz também uma visão de todos os ângulos, do magistrado, do gestor, do empregado, do terceirizado, do jovem estagiário, daquele que vem da ordem de fora, como a OAB, como o Ministério Público. Então, é muito feliz essa comissão nesse sentido. E, a partir daí, essa comissão se tornou bastante ativa. Eu trago aqui, sem nenhuma vaidade, presidente, mas com bastante orgulho, que eu tenho promovido e fomentado muito as ações pertinentes a essa comissão. Eu acredito que a minha indicação para participar da comissão foi por conta de toda uma trajetória profissional que o senhor bem sabe, frente à Secretaria de Gestão de Pessoas. Foram tantos anos, né? Não só no TJ, mas aqui também no TRE-DF. Isso me traz alguma experiência, algum know-how em relação ao trato com os servidores. E a gente então começou a promover aqui campanhas publicitárias, eventos virtuais, como 2 ou 3 lives pelo Instagram, pelo YouTube que nós fizemos. Nós criamos a cartilha que foi baseada nas políticas também criadas por nós de enfrentamento e de prevenção ao assédio. Nós criamos a página no site do TRE-DF e assim fizemos a logomarca. Então, uma série de ações importantes. E, num determinado momento, entre todas essas ações, chegou mais uma determinação do CNJ para que houvesse uma capacitação voltada para gestores e magistrados. E aí, presidente, a partir dessa sugestão do CNJ, eu, mais uma vez aqui, imbuído aí da competência de buscar alternativas e soluções para isso, eu fui atrás, isso era ainda no mês de maio passado, de alguma solução no mercado que pudesse nos atender, um treinamento, um curso que pudesse atender, então, os servidores em cargos de gestão e os magistrados, para que a gente pudesse não só buscar essa pontuação, que é muito importante, mas mais importante ainda, trazer o tema, debater o tema, conscientizar nossos agentes envolvidos e assim por diante. E confesso, presidente, que à época, ainda final de maio, como eu disse, eu não encontrei alternativas no mercado que pudessem ser facilmente contratadas, rapidamente contratadas. A gente precisava de uma certa diligência, porque esses eventos deveriam acontecer até o final desse mês de agosto, e a nossa intenção era não acumular muito com esse período eleitoral, então a gente queria fazer o mais diligentemente possível. Não encontrei alternativas no mercado gratuitas que pudessem, então, ser imediatamente inseridas, como, por exemplo, cursos que são oferecidos pela Escola Nacional de Administração Pública, pela ENAP. Inclusive, agora eles já têm esse curso, mas na época não tinham. E no mercado também, comercialmente, não havia muita alternativa, alternativas que fossem, assim, sintonizadas com a nossa realidade judiciária e, ainda mais, que pudessem ser contratadas rapidamente. Então, presidente, o senhor bem sabe aí da minha alguma experiência, né, docente de sala de aula, o meu gosto por tratar de questões na área de gestão de pessoas, e eu me prontifiquei, então, e foi aceito, felizmente, pela administração da casa, de que a gente fizesse, então, esse curso com uma solução caseira. E a solução caseira, ela se traduziu aqui num curso que eu produzi, um curso muito rápido, mas eu acho que bastante característico e eficiente. Esse curso, presidente, para o senhor ter uma ideia, ele foi ministrado aos nossos gestores no iniciozinho do mês de junho. Paralelamente, programamos essa palestra aqui. Cumprimento aí o doutor Diego chegando, os demais integrantes que estão chegando aqui à nossa palestra. E aí, presidente, para minha felicidade, o conceito desse curso, ele transcendeu aqui o nosso DF e ele passou a ser buscado por outros tribunais eleitorais. E aí, nesse tempo em que eu realizei o curso aqui para os nossos gestores, no final de junho, no iníciozinho de junho, eu, em seguida, já realizei ele também para o TRE da Paraíba, para o TRE de Alagoas e para o TRE de Mato Grosso. Ontem eu terminei o curso para o TRE de Mato Grosso. Então, fiquei muito feliz de que esse conceito, nascido aqui no TRE-DF,
possa ter se expandido aí e colaborado com outros tribunais no Brasil. Sempre para cada um desses cursos dados, tanto Mato Grosso, quanto Paraíba, quanto Alagoas, todos eles tiveram também ou uma palestra semelhante a essa, específica para magistrados, ou os magistrados acabaram incorporando e participando do curso como um todo, que foi dado em 2 dias. Então, isso aqui é só uma justificativa rápida, presidente, da importância desse tema, da importância desse momento e o porquê de estar aqui assumido por mim, mas que eu acho que a gente pode promover aqui, excelências, de uma maneira bem franca e sempre o que eu tenho dito é que é um tema delicado, é um tema por muitas vezes inconveniente e, portanto, muitas vezes deixado de ser explicitado, de ser colocado de forma como deveria, muito diante da consciência, da discussão, do debate, da percepção de quanto isso aqui pode afetar em todas as esferas. Aquele que é vítima, aquele que agride, aquele que se relaciona tanto com vítima quanto com quem agride, e muito também da própria imagem institucional. Com esse preâmbulo, presidente e desembargadores, eu passo aqui a um conteúdo, e prometo ser bem rápido, bem dinâmico, mas que a gente efetivamente marcar um pouquinho desse conceito aqui dos assédios funcionais de um modo geral. E aí eu trago aqui essas imagens que são de profissionais reconhecidos, muitos deles famosos, grande parte deles de poder econômico, financeiro e reconhecimento profissional bastante impressionante, mas que acabam coincidindo por uma grande infelicidade. Todos esses profissionais aqui são acusados, né, de assédio em geral sexual, e muitos deles também acompanhados do assédio moral. Aliás, é algo que vale a pena refletir e reafirmar. O assédio sexual quase sempre vem acompanhado de um assédio moral. Quase sempre as coisas acabam se completando, acontecendo em sequência. E nós vamos entender por quê um pouquinho mais à frente. Mas então eu trouxe aqui alguns casos muito icônicos, como eu disse, que é o do José Maier, um ator global, famoso, reconhecido, com bastante influência, inclusive na mídia, e que foi acusado de forma grave, talvez um dos casos pioneiros aqui de mais repercussão de imprensa. Em seguida, nós tivemos também o caso do Márcio Smelling, um ator bastante promissor, como diretor do núcleo humorístico da Rede Globo, e acusado também, e até hoje vem respondendo e vem sendo cada vez mais colocado diante de outras vítimas, por questões também de assédio. Quando a gente vê os relatos da situação do Márcio Smelling, a gente imediatamente consegue confirmar aquilo que eu acabei de falar, que os assédios sexuais, e quase sempre quando eles são negados, a vítima não corresponde à expectativa do assediador, ela se transforma num assédio moral. Nós tivemos um caso bastante expressivo também, muito explorado na imprensa, que foi do Rogério Caboclo, o ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol. O Pedro Guimarães é um dos casos mais recentes que nós tivemos aí, de grande também repercussão midiática. Pedro Guimarães, o ex-presidente, CEO da Caixa Econômica Federal, e que trouxe à baila uma série de escândalos e que comprometeram de maneira bastante impactante a imagem da Caixa Econômica Federal, uma instituição secular, uma instituição estatal de amplitude nacional e até internacional, e o estrago que é feito por conta da atitude de uma pessoa, e que nós vemos em seguida que não é só de uma pessoa. E trouxe mais 2 casos aqui. Esse aqui eu trago para mostrar 2 situações do Reginaldo Vieira. Primeiro, que não precisa ser famoso, não precisa ser rico, não precisa ser poderoso para cometer esses indesejáveis e inconcebíveis deslizes. O Reginaldo Vieira é um técnico, ou era um técnico, de um time de futsal feminino,
de uma cidade de São Paulo e acusado também de uma série de assédios. Eu chamo a atenção aqui por uma situação mais grave ainda, porque nesse caso é um sujeito que lida com jovens, muitas vezes menores de idade, e mais além, talvez uma das coisas mais destruidoras, ele mexe não só com a questão física, com a questão moral, psicológica dessas suas vítimas, mas ele, para mim, mexe com uma das coisas mais caras e importantes da vida, principalmente de um adolescente, que é o sonho. Ele se aproveitava da vulnerabilidade de meninas que tinham como sonho jogar futebol, ascender pelo futebol, crescer pelo futebol, e ele, então, se aproveita dessa situação de jovens, adolescentes, que se privam de uma série de coisas para poderem ter uma vida de atleta, para poderem conquistar o seu sonho dourado de uma fama, uma repercussão, de um auge profissional, e ele consegue trabalhar, como eu disse, com essa inexperiência dessas meninas, com essas, às vezes, carências familiares, sociais, financeiras, econômicas. São meninas de origem muito simples, que colocam todo o seu sonho nessa vontade de crescer no esporte, e ele, então, conseguia destruir isso tudo. Só para tipificar, nesse caso aqui, que talvez seja dos menos conhecidos, ele alugava uma casa ao lado da casa dele, nessa cidade. Nessa casa, ele acolhia todas as meninas, fazia uma espécie de república, de centro lá de concentração, e ele ia de uma forma muito paternal, como é o modus operandi de alguns assediadores, ele ia envolvendo aquelas meninas, como eu disse, meninas vulneráveis em diversos sentidos, e aí, num determinado momento, ele começava a levar essas meninas, uma a uma, a escolha dele, para a casa dele, que era a casa vizinha. E ali forçava a prática sexual, com ameaças, com coações, e até mesmo com o empenho do sonho. Olha, se você praticar o ato comigo, se você corresponder ao que eu preciso, ao que eu quero, vocês vão conseguir as colocações aqui, e assim por diante. E eu termino com mais um caso aqui, que é o do João Carlos de Souza Gomes. Todos eles são casos públicos, que vieram à mídia, à imprensa, de uma maneira bastante elucidativa, aí, mostrando os casos. E o João Carlos de Souza Gomes, ele é do Ministério das Relações Exteriores, é um diplomata, também acusado de vários casos de conduta inconcebível e inaceitável, voltadas para o assédio sexual e para o assédio moral. O que eu quero trazer com isso aqui de imediato, e é o que vem no nosso ponto principal da reflexão, é que qualquer um, em qualquer situação, de qualquer empresa, de qualquer profissão, de qualquer status, pode estar agindo dessa maneira. Então, não é a peculiaridade, a particularidade ou a situação específica de uma determinada carreira, profissão ou ambiente profissional. Nós temos isso acontecendo entre executivos, nos ambientes religiosos, seja lá qual for, nos ambientes empresariais, e não precisamos imaginar só empresas de altíssimo nível, como uma Caixa Econômica, nós podemos pensar nos pequenos comércios, nas pequenas empresas, nas situações até domésticas, às vezes. Então, quando falamos em empresário, quando falamos em patrões, relacionamento patrão-empregado, e nem sempre só sexual, mas também o moral, a humilhação, a discriminação. Nós temos isso nos ambientes educacionais, os professores, nos ambientes médicos de saúde. Aliás, vale aqui uma ressalva, nós estamos evidentemente focando, chamando atenção para as questões do assédio funcional, mas a gente também pode lembrar que os assédios acontecem na relação do cliente, e entendendo aqui, me permitam a licença, não que eu esteja chamando um aluno e um paciente de cliente, mas é só para entender a figura da relação do profissional com quem demanda o seu serviço. Então, nós temos o problema do professor com o aluno, do médico com o paciente, e quando eu falo médico, quando eu falo profissional de educação, eu falo profissional de saúde, de um modo geral. Nós temos um dos casos mais escabrosos, para mim, dos mais inacreditáveis, e confesso que me arrepio até hoje ao ouvir, ao lembrar, ao mencionar esse caso, que foi aquele caso recente do anestesista
que se aproveitava de uma situação, de um ambiente absolutamente inacreditável para praticar sexo com uma moça em situação de parto, dando à luz, e com o agravante de que não fazia isso uma vez, fazia isso várias vezes, precisou ser caracterizado várias vezes, com várias pessoas no ambiente, no centro cirúrgico, na sala, para fazer esse tipo de ato de conduta. Enfim, temos isso na diplomacia, temos isso entre treinadores, técnicos, coach, etc., policiais, ambientes de segurança pública e até mesmo, não poderíamos negar, quando eu falo magistrados, no nosso ambiente judicial, judiciário de um modo geral. E se há alguma dúvida sobre isso, nós estamos aí diante de um caso também de muita repercussão, bastante recente, que é o caso do juiz e professor de São Paulo, que está sendo acusado de assediar sexualmente mulheres dentro do Fórum Trabalhista e nas redes sociais. Ele não só pratica e é acusado desses atos no ambiente jurídico, enquanto juiz, mas também enquanto professor, no ambiente dele acadêmico, aonde ele dava aula. As denunciantes que não querem ser identificadas por temerem represálias, aliás, aqui merece um comentário que eu faço mais adiante, são funcionária do TRT, vejam que o leque dele de vítimas e de ação é bastante amplo. Funcionária do tribunal, advogada, estagiária de direito, alunas do cursinho e professora. O rapaz realmente ele vai em todos os relacionamentos profissionais que ele possa ter. Foi para advogada, foi para professora, foi para aluna, foi para estagiário, foi para funcionário. Fazia isso no ambiente profissional, relatos de que ele fechava o gabinete e forçava as moças, relatos de que ele, a título de um auxílio, de uma orientação educacional, levava moças no seu carro e conduzia até motel, e diversos outros relatos. Então, está no nosso ambiente, está na nossa realidade. Não é algo que possamos fechar os olhos e dizer, não, não, mas aqui não acontece. Por isso que é tão importante, é tão fundamental que realmente, de forma muito clara, se descortine qualquer tipo de situação implícita que a gente possa estar escondendo ou deixando de encarar isso com a franqueza que merece ser encarado, porque bate a nossa porta. Indo adiante um pouquinho. Para a gente poder caracterizar em termos de números, presidente, de mais audiência. Em 2021, a Justiça do Trabalho registrou mais de 52 mil casos de assédio moral no Brasil e mais de 3 mil casos de assédio sexual. Quando eu trago esse número, eu acho ele interessante de ser analisado por vários ângulos. O primeiro ângulo é um ângulo otimista. Que bom que os números estão aparecendo, ou seja, que as denúncias, as apurações, os casos estão ocorrendo para serem devidamente verificados, apurados e, se for o caso, punidos. Já são 52 mil casos de assédio moral registrados só no ano passado. Mais de 3 mil casos de assédio sexual. Bom, esse é um ponto a ser visto com uma certa virtude. Mas nós temos duas outras formas de enxergar esse número aqui. E uma delas é, que pena, que lamentável que tenhamos tantos casos. Que pena, que lamentável que tenhamos que apurar tantas condutas irresponsáveis, inaceitáveis. Mas eu vou mais além ainda e vejo por um terceiro ângulo. Será que esses números, que em termos absolutos parecem ser tão expressivos, será que eles representam realmente um percentual considerável do que acontece? Imaginemos todas as relações profissionais que acontecem no Brasil, de todas as esferas, de todas as naturezas, em todas as instituições, em todas as empresas. Será que 3 mil casos de assédio sexual é um número expressivo? Então, vejo por assim. Primeiro, bacana
que as coisas estão sendo mais tratadas, mais vindas, mais discutidas, mais apuradas. Vejo com pesar de que precise que isso aconteça. E vejo com uma preocupação de se realmente isso aqui reflete infimamente a realidade do que acontece. Para a gente complementar essa reflexão, eu trago mais um dado aqui. Segundo o levantamento do maior portal de carreiras do país, chamado vagas.com, 52% dos trabalhadores brasileiros já enfrentou situações de assédio moral ou sexual no trabalho. E desses, mais da metade também, 54,4% são mulheres, demonstrando aquilo que já é quase que fato para nós, né? Que as mulheres são mais vítimas, 45% são homens. O levantamento mostra, e olha aqui um dado preocupante, que nas duas situações, mais de 87% das vítimas simplesmente não denunciam o caso. E nós vamos ver por que não denunciam um pouquinho mais adiante. Então, são números ainda bastante irreais perto do que deve acontecer. Um outro número interessante é que 40% das mulheres dizem que já foram xingadas ou ouviram gritos em ambientes de trabalho, contra 13% dos homens, diz a pesquisa. Eu estou no serviço, estou numa reunião. As mulheres também, como é sabido, estão muito mais susceptíveis e muito mais vulneráveis desse tipo de agressão. Um outro número, também do Ministério Público do Trabalho, traz que denúncias de assédio sexual no trabalho cresceram 64,7% desde 2015. Mais uma vez, aquela reflexão, que bom que está crescendo, que preocupante que temos tantos casos. Houve também aumento nas denúncias de assédio moral. E o último número que eu trago é do Ministério Público do Trabalho, registrando que até junho deste ano, um dado bastante recente, nós já tínhamos 63% de tudo que foi denunciado no ano passado. Mais uma vez, comprovando que os números estão em uma crescente. Outro dado interessante vem da CGU. Mostram que denúncias de assédio sexual dentro do governo federal aumentaram 65%. E aí, trago mais uma vez uma provocação aqui para nosso pensamento. Será que esses números estão crescendo porque os casos estão crescendo? Ou será que esses números estão crescendo, e eu quero crer que seja isso, porque os canais de denúncia, o encorajamento, o disciplinamento, as normas, as leis protetivas estão me dando mais condições de denunciar. Estão as vítimas se sentindo mais encorajadas de irem adiante com as suas denúncias. Talvez aquela forma do cala-boca anterior esteja sendo deixada de lado e aí isso está permitindo que os números aumentem. O problema está sendo tratado mais de frente, como deve ser. E aí botamos aqui 95 unidades federais. E vejam que, como eu disse, está em todo local. São órgãos do governo, inclui aí ministério, universidade, institutos federais e hospitais. Muito bem. Desculpa, senhores, só a dinâmica aqui de estar passando relativamente rápido, mas só para a gente não extrapolar muito o nosso tempo lá ao final previsto. Mas, em função disso tudo, por que existem tão poucas denúncias? E aqui a gente chama atenção pelo seguinte, para a vítima, é muito difícil fazer a denúncia. Por vários motivos. Muitas vezes porque ela tem medo das consequências. Aquelas pessoas que a estão coagindo, a estão humilhando, estão discriminando, estão assediando, são pessoas que muitas vezes detêm um poder econômico, hierárquico, influência, e aquilo pode realmente prejudicá-la, e a pessoa fica com muito receio. Ela depende daquele emprego, ela depende daquele local, ela tem medo até de ser prejudicada em outros ambientes, em outros locais. Muitas vezes ela tem uma percepção de impunidade, de impotência. O que eu posso fazer? E aí? Como eu posso agir? Ele é um juiz. Eu sou meramente um estagiário, um terceirizado, um servidor. Como é que eu vou mostrar isso? Como é que eu vou brigar com essa pessoa? E será que o tribunal, a instituição, a empresa, ou seja lá o que for, não vai ter um espírito? Essas acusações do TRT, por exemplo, desse juiz, internamente, elas foram arquivadas. E me perdoem, eu não estou entrando no mérito aqui, nem sei o porquê. Às vezes por falta de prova, não sei porquê. Mas o fato é que elas foram arquivadas no âmbito do TRT. Elas só estão voltando agora porque elas extrapolaram o ambiente direto daquele juiz
e estão sendo vistas e analisadas pelo CNJ e pelo TRE. Porque no âmbito do TRT, elas simplesmente não tiveram nenhum tipo de repercussão ou consequência para aquele que era acusado. Outra situação muito comum, a vítima se sente culpada. Eu sou a culpada, porque eu me vesti assim, porque eu não reagi, porque eu permiti, porque eu sou incompetente, porque eu sou despreparado. E a pessoa se culpa. A pessoa tem vergonha às vezes até em casa, tem medo em casa da reação. Como é que eu vou contar isso para o meu marido, para a minha mulher, para os meus filhos? Como é que vão me ver dentro da empresa? Será que vão me acusar? Será que vão me estigmatizar? Será que eu vou ser apontada? Medo dessa exposição que vem em consequência disso. E muitas vezes o desconhecimento da legislação, eu não sei o que me protege, eu não sei o que é possível, e a falta que a empresa às vezes não permite, que são canais e vias de denúncia. Só para ter uma ideia, isso aqui é uma ameaça, uma frase dita pelo Rogério Caboclo à época em que ele foi denunciado. Eu sou um homem de 100 milhões. Quem ela pensa que é? Uma noite de sono a menos na minha vida é um dia a menos de vida para ela. Isso é coação, isso é ameaça, isso é se sentir acima de tudo e de todos, porque muitas vezes é o comportamento do assediador. Bom, mas estamos avançando. Felizmente, o caminho está mais aberto. E o que tem sido feito? Rapidamente, quem sou eu aqui, né, para apresentar a legislação para os nossos juízes. Mas nós temos a Lei 10.224 de 2001, já são mais de 20 anos de lei, que tipifica o assédio sexual como crime. E no texto da lei eu só tenho uma observação a fazer, também com certa pretensão, mas é porque ele fala em constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência, inerente ao exercício do emprego, cargo ou função. E a minha observação vai justamente isso. Não necessariamente o assédio sexual é promovido por quem está hierarquicamente superior. O assédio pode também, evidentemente, ter muito menor número, muito menos casos, mas pode acontecer também por força ou por ação de alguém que esteja inferior. Pode ser um subordinado perturbando, assediando, incomodando de forma inconveniente um superior. Pode acontecer. Mas, enfim, a lei fala em superior. Uma outra lei interessante é a lei da perseguição. A lei do... Fernando, se você me permite, só fazer uma observação. Eu julguei recentemente no juizado, nós tivemos um caso justamente nesse sentido. Era uma empresa privada aqui do Distrito Federal, conhecida, em que um rapaz, um atendente da empresa, ele começou a praticar assédio em relação à gerente, diretora da empresa. Ele era subordinado e praticou. Então, assim, aparenta ser um caso raro, mas ele acontece. Lá no juizado, a gente tem alguns casos, sim, nesse sentido. Obrigado. Muito obrigado. E como diria o Faustão, quem sabe faz ao vivo, né, doutor Pedro? Mostrou aqui para a gente que a coisa existe. Muito obrigado pelo exemplo, que tipifica de forma muito clara o que a gente está caracterizando aqui. Muito obrigado, doutor Pedro. E aí, dando sequência, então, essa lei da perseguição, que tipificou no Código Penal, pela 14.132, uma lei bastante recente, do ano passado, a perseguição reiterada por qualquer meio, como a internet. Então, inclusive, a perseguição virtual, digital, ela também está tipificada aqui, ameaçando integridade física e psicológica e restringindo liberdade de ir e vir, perturbando e interferindo na privacidade da vítima. E é uma situação, né, que somente quem passa para saber e reconhecer, de extrema violência, porque tira totalmente a paz das pessoas. Não consegue, ela se sente o tempo todo perseguida, vigiada, incomodada e invadida na sua privacidade. Mais um pouquinho aqui de legislação. Nós temos um projeto de lei que ele caminhou inicialmente lá com o assédio sexual, mas ele não avançou. Agora sim, ou agora, 2019, ele virou um projeto de lei no Senado e ele vem trazer o assédio moral como crime, mas ainda é um projeto de lei no Senado. Ele traz aí no texto ofender reiteradamente a dignidade de alguém, causando-lhe dano ou sofrimento físico ou mental no exercício de emprego, cargo ou função. E temos a lei de 89, não tão recente assim, mas que sofreu uma alteração agora em 2019,
e também bastante interessante, que é a questão da discriminação, definindo isto, preconceito, quanto à raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, identidade de gênero e orientação sexual, que é justamente o que foi acrescentado agora recentemente. Então, qualquer tipo de preconceito, de discriminação, não só aqueles voltados para a questão de racismo, mas qualquer outro tipo estará também enquadrado dentro dessa lei aqui. E no judiciário, o que temos? Particularizando o nosso Tribunal Eleitoral do DF. Nós temos a resolução, como eu já citei lá no iniciozinho, 351/2020, que instituiu para todo o Poder Judiciário a política de prevenção e enfrentamento aos assédios. Nós temos a nossa portaria que criou a comissão, que é de 19 de 2021, e nós temos uma resolução, que é a 7.884, também do ano passado, que instituiu as nossas políticas institucionais voltadas para prevenção e enfrentamento aos diversos tipos de assédio. Bom, mas o que é cada um desses aqui? Rapidamente conceituando, trazendo a ideia, assédio moral. E eu gosto desse conceito que foi colocado publicamente pela Associação dos Juízes Federais, no seu guia prático lançado em 2021. É um processo contínuo e reiterado, isso é muito importante. Então, é algo que não é eventual, não foi uma falha de comportamento momentâneo, e não foi algo assim que aconteceu inadvertidamente. É algo que é contínuo, que é reiterado. E aqui vem uma definição que eu acho bastante interessante, porque ela vem em todas as definições relativas à assédio moral, mas que ela é bastante subjetiva, porque ela chama de conduta abusiva. O que é uma conduta abusiva? Bom, fica aí, né, a pergunta. Que, independentemente de intencionalidade, isso aqui é importante, atente contra a integridade, identidade, dignidade humana, por meio de degradação das relações socioprofissionais e atrapalhando o ambiente de trabalho, prejudicando o ambiente de trabalho. Então, mais uma vez, é importante vermos que sai no prejuízo a vítima, sai no prejuízo o assediador, eventualmente, mas sai no prejuízo também todos aqueles que estão em volta. Colegas, relacionamentos funcionais, produtividade, imagem da empresa e os devidos clientes, usuários e demandantes. Por conta de exigência de cumprimento de tarefas desnecessárias, exorbitantes, discriminação, humilhação, constrangimento, isolamento, exclusão social, difamação, abalo psicológico. Eu também gosto de chamar a atenção para o isolamento. O fato de desprezar alguém no ambiente de trabalho, ignorar alguém no ambiente de trabalho, seja por questões de relacionamento mesmo, ou seja, por inoperância funcional, não passar nada para essa pessoa, também é uma espécie de ou discriminação e preconceito ou de assédio moral. E o CNJ traz essa definição, também falando de conduta abusiva, para gestos, palavras, atitudes que, mais uma vez, chamam a atenção, repitam de forma sistemática, atingindo dignidade ou integridade física ou psíquica do trabalhador. E o assédio sexual? Já falamos do Código Penal e temos também a definição do guia prático da AJUF, a conduta de conotação sexual praticada contra a vontade de alguém, sob forma, e aqui também é interessante, que não precisa ser um contato físico, não precisa ser uma abordagem agressiva, mas é qualquer tipo de comportamento invasivo, inapropriado e inconveniente, que pode ser de forma verbal, não verbal, manifestada por palavras, gestos, contato físico ou qualquer outro meio, que possa afetar aí a dignidade, criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante, desestabilizador. E, por fim, em termos de definição, eu trago as questões da discriminação, que a Convenção 111 da Organização Internacional do Trabalho considera discriminação toda distinção, exclusão ou preferência que tenha por fim alterar a igualdade de oportunidade ou tratamento em matéria de emprego ou profissão. Esse sempre chama atenção, evidentemente, que cada um de nós, naturalmente, temos nossas preferências, temos nossas escolhas, temos nossas simpatias. E temos até mesmo, ainda que possa ser de forma equivocada, os nossos preconceitos. Não sejamos utópicos e saibamos que somos assim, somos seres humanos. E, evidentemente, que temos também prerrogativas, de acordo com determinadas situações e contextos,
de fazer nossas escolhas, nossas seleções, de nos aproximarmos e de até mesmo darmos oportunidades para conotações ou percepções que temos por algum tipo de prerrogativa de escolha nossa. Mas o que não podemos é deliberadamente prejudicar alguém, discriminar alguém ou não dar oportunidade a alguém ou não tratar com a igualdade alguém por qualquer tipo de preconceito que eu tenha. E é legal embutir nesses preconceitos, conforme vem também a definição da JUF, todo tipo de discriminação possível. Porque nós estamos aqui falando em exclusão, restrição, fundada em raça, etnia, cor, sexo, gênero, religião. E olha que interessante, deficiência, às vezes esquecemos disso, opinião política, ascendência nacional, origem social, idade, orientação sexual, identidade, expressão de gênero, qualquer outra que possam criar algum tipo de preconceito, discriminação ou diferenciação. Muito bem. Como falamos aqui, o doutor Pedro muito bem tipificou para nós temos os assédios descendentes, são aqueles que vêm de cima para baixo, os mais comuns. Nós temos o ascendente, aquele que vem de baixo para cima, é o caso aí que o doutor Pedro citou, do empregado que assediava sua gerente, ou de baixo para cima. Nós temos o horizontal, que é aquele de, desculpem, de colega para colega, de par para par. E nós temos aqueles que são coletivos, como o mobbing e o bullying. Mobbing e bullying, bullying muitas vezes associado à questão escolar, né, acadêmica, mas não, existe também o bullying funcional. São colegas, coletividade, pessoas se agrupando para criar algum tipo de assédio, constrangimento e discriminação em relação a uma pessoa. E temos o stalking, como já falamos, que é a perseguição. Lembrando que cada um deles pode acontecer em conjunto, não necessariamente cada um deles sozinho. E lembrando também que todas essas relações não precisam necessariamente ser com vínculo funcional direto. Ou seja, não precisa ser o chefe com o subordinado ou vice-versa. Mas pode ser uma pessoa de ascendência superior na empresa com uma pessoa de outra unidade, o chefe de um setor com um servidor de uma outra unidade. Pode ser com um terceirizado, alguém da portaria, da limpeza, da segurança, do apoio. Pode ser até mesmo com uma relação extrafuncional direta no ambiente de trabalho. Por exemplo, um agente contratado, um prestador de serviço. E aí fazer o assédio, a discriminação, seja ele sexual, seja ele moral, agredindo, humilhando, criando condições desfavoráveis para o trabalho, seja para quem for, é tipificado como assédio. Então, os personagens envolvidos nessa situação são os gestores no judiciário, entrando aí os magistrados, os servidores em cargos de função, os subordinados, todos aqueles que trabalham dentro do judiciário, e os que chamamos de stakeholders, que são aquelas pessoas, como eu acabei de dizer, que têm relação com o ambiente funcional. Enfim, caminhando aqui já para quase que nossa conclusão nesses minutos finais. É importante nós ressalvarmos que há grandes consequências para a vítima, para a instituição e para o agressor, e até mesmo para aqueles que estão extrafuncionais. Uma vítima, por exemplo, ao ser agredida de forma assediada, ele pode levar consequências para a casa dele. Ser agressivo em casa, ter problemas sociais e de relacionamento em casa. Então, a coisa pode extrapolar o ambiente funcional. Assim como a instituição pode ter prejuízos de imagem, prejuízos financeiros, prejuízos de produtividade, de credibilidade. E o agressor, que por mais que a gente possa até achar bem feito, é merecido, tem mais é que ter consequência mesmo, friamente analisando, ele também tem consequências, que efetivamente ele não quer, e que muitas vezes para a empresa é muito ruim. É o que eu sempre digo, por exemplo, Pedro Guimarães, CEO da Caixa Econômica, profissionalmente considerado um grande profissional, um dos grandes executivos do mercado financeiro.
parecia que fazia uma ótima gestão enquanto competência técnica à frente da Caixa. E ninguém nega que o Márcio Menen era um bom ator, humorista, e que o José Maia era um ator consagrado. Profissionalmente, você perde um grande profissional. Ponto. Vamos lá, rapidamente, mostrando um pouquinho das consequências para cada uma dessas esferas. Aqui fala o seguinte: a humilhação repetitiva de ampla duração interfere diretamente na vida do trabalhador, comprometendo sua identidade, sua dignidade, suas relações afetivas, pessoais e sociais, o que causa graves danos à sua saúde física e psicológica. Ou seja, é de médio, longo e, às vezes, permanente prazo. Nunca mais uma vítima se recupera, causando dificuldades para a sua ação laboral. Passa a ter diversas dificuldades com esse contato funcional com as pessoas e com o tipo de trabalho. E vejam como pode ser grave as consequências. É claro que nem tudo chega a isso, e que quando se chega a isso, é porque outras questões estavam envolvidas. Mas eu trouxe 3 simbólicos casos recentes acontecidos, sendo 2 deles aqui em Brasília. Não, desculpa, um só aqui em Brasília, que é esse aqui. Diretor da Caixa encontrado morto no edifício sede em Brasília. Agora, dia 29 de junho, ele era responsável pelas apurações das denúncias que estavam acontecendo na Caixa em relação ao assédio, tinha pressão pelos 2 lados para que ele fosse muito transparente, muito diligente, e que, de fato, apontasse ali todos os problemas da Caixa em relação a esse tema, e, ao mesmo tempo, ele tinha uma pressão enorme para que ele colocasse por debaixo dos panos, fizesse vista grossa e não levasse adiante. Não aguentou a pressão e, infelizmente, se suicidou. Morreu no próprio edifício em que trabalhava. E eu sempre falo que quem se suicida no seu ambiente profissional é porque está querendo deixar um recado. É muito simbólico você se suicidar no ambiente profissional. É uma marca. No último dia 29 de junho, um analista do Ministério Público de São Paulo, de 48 anos, cometeu suicídio na sede do órgão. Agora, 29 de junho, não tem um mês que isso aconteceu. E o Ministério Público de São Paulo está sendo, a partir desse caso, denunciado pelo sindicato por condutas abusivas e desrespeitosas às questões funcionais. O Ministério Público está se defendendo, falando as ações que faz, mas a repercussão está aí. O caso já está ocorrido. Os problemas já estão instalados. E é o que eu falo também, não adianta ter a sua disciplina, ter as suas normas, ter as suas comissões, se elas não funcionam na prática. Acabei de citar que nós já fizemos várias coisas aqui no TRE-DF, mas o mais importante é mostrar que essas ações efetivamente existem, acontecem, estão canais abertos. E mais uma questão que eu falo sempre, o recado tem que ser muito direto. Se o presidente me permita, nós temos feito isso com a nossa comissão, particularmente em campanhas que temos feito. E aí, mais uma vez, sem nenhum exercício de vaidade, mas me permita dizer que foi uma criação minha. Eu sempre gosto de aproveitar nossas 3 letrinhas aqui do TRE, e desde a minha época de gestão de pessoas eu fazia isso, de eventos e acontecimentos do nosso tribunal, eu uso o TRE. Não é à toa que a nossa revista institucional se chama Entretenimento, tem o TREzinho ali. Quando eu fazia treinamento de gestores, eu chamava de treinamento entre líderes, e assim já fizemos tantas coisas. Criei essa marcazinha para o tribunal, que é o sem atrevimento. Sem atrevimento, usando o nosso TRE. E essa marca, ela vem acompanhada de uma frase muito importante que o tribunal precisa adotar, presidente, que é: o tribunal não tolera. E esse recado fica estampado em todas as nossas mensagens pertinentes às questões de assédio. O Tribunal Eleitoral do DF não tolera bullying funcional, assédio moral, assédio sexual, perseguição e assim por diante. Por quê? Porque o servidor tem que se sentir confortável e confiante
de que a instituição dele respalda e entende e age dessa forma. E aqueles que, porventura, possam cometer deslizes, devem entender que, caso denunciados e caso apurados, eles serão devidamente punidos. Por quê? Porque a instituição não tolera, não faz corporativismo, não faz vista grossa, não deixa de lado. Isso é muito importante. E termino com um terceiro caso aqui, muito triste, de um estagiário que se jogou da sacada do escritório de advocacia durante o expediente. Não vou discutir aqui, porque não temos tempo para isso, questões sociais, questões de geração, de dificuldades de lidar com frustração, com pressão, não é o mérito aqui agora, mas o fato é que um dos maiores escritórios de advocacia do país acaba de passar por isso. Simbolicamente, não só o suicídio aconteceu no escritório, como aconteceu no dia do advogado e no dia do estudante, 11 de agosto, e marcou profundamente a história desse escritório, o ambiente profissional de um modo geral, a ponto de que, só para dar exemplo, o escritório no qual meu filho faz estágio, um dos grandes escritórios do Brasil também, reuniu com uma psicóloga todos os estagiários para prestar orientação, para tratar dessa questão, para que isso não pudesse ter efetivamente qualquer tipo de evolução em mais nenhum ambiente que assim seja. Bom, presidente e demais autoridades, mostrando aqui o quanto que isso pode, e isso também é muito importante, todos os casos de assédio, eles atrelam ao nome da instituição, e a instituição passa a ser, então, vista desta forma. Ainda ontem comentei com o presidente, né, a questão do juiz do TRT. Todas as reportagens, tudo que sai na imprensa fala um juiz do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, ou seja, a marca está estampada junto. É o ator da Rede Globo, é o embaixador do Ministério das Relações Exteriores, é o CEO da Caixa Econômica, é o CEO da CBF. A instituição fica marcada por isso. Então, a primeira coisa que a instituição tem que fazer é o quê? Agir muito rápido. Mas ela tem que agir muito rápido sem ser inconsequente. Porque pode acontecer de também estar fazendo uma acusação leviana, algo sem prova. E com mais uma questão importante e delicada nas questões de assédio, é que as questões de assédio elas não acontecem de forma únicas, isoladas. Uma questão única, isolada, não tipifica assédio. O assédio tem que ser reiterado, contínuo, porque é muito ruim, principalmente para a vítima. Porque eu não posso, uma vez que eu levei uma bronca, fui humilhado, fui abordado, já levar como denúncia. Eu preciso juntar provas de que aquilo acontece de forma reiterada. E uma última observação aqui, para podermos partir para a conclusão. É muito importante que todos os envolvidos, particularmente entidades externas e testemunhas, colaborem com a situação. Porque muitas vezes, como já foi dito, a vítima ou está muito fragilizada, ou está muito insegura, ou está mesmo até ludibriada, enganada, nem ela está enxergando. É uma brincadeirinha, é uma abordagem, é um contato, e que aquilo vai avançando aos poucos e ela não vai percebendo. Agora, colegas, associações, sindicatos. A questão do TRT, por exemplo, do juiz, foi denunciada e está sendo levada adiante, porque o TRT havia arquivado, está sendo feita por conta do instituto chamado MeToo. MeToo, não sei o nome exato, mas é um desses. Mas foi alguém externo que levou isso adiante. E para mostrar o quanto que isso está na nossa realidade, presidente, isso aqui é recente também, o TRE de São Paulo. TRE de São Paulo, Tribunal Eleitoral. Sintrajude, que é o Sindicato Trabalhador do Judiciário Federal do Estado de São Paulo, cobra política efetiva contra o assédio moral. 29 de julho, menos de um mês também. Denúncias de casos de assédio e posturas antissindicais têm preocupado os servidores. 50% já sofreram, acho que sofreram assédio no local de trabalho. 50% já presenciaram ou souberam de casos de assédio na justiça eleitoral. 33% já sofreram discriminação e 40% já presenciaram. Casos que estão aqui, na nossa realidade, no nosso ambiente, em órgãos muito semelhantes ao nosso. O que o tribunal tem feito, presidente? A criação, como eu já disse, da comissão,
a definição das políticas, a promoção de campanhas, a discussão do assunto por meio de lives e treinamentos, a criação do canal de denúncia e acolhimento e a participação, particularmente minha, no grupo de discussão da Justiça Eleitoral sobre o assunto. Mas, principalmente, o que eu disse para o senhor, a gente ter de forma muito clara essa mensagem a todos de que o tribunal não tolera qualquer tipo de atitude que seja inconveniente, indesejada, voltada para esse tipo de prática. E aí, presidente, para finalizar, não querendo avançar no nosso tempo, dizer que, felizmente, e falo isso com propriedade de quem está aqui há 14 anos nesse tribunal eleitoral, de que nós temos um bom ambiente. Lembrando que desses 14 anos, 10 eu fiquei ali à frente da gestão de pessoas, como secretário de gestão de pessoas. E nós temos um ambiente harmonioso, respeitoso. O nosso tribunal, felizmente, preza isso na sua cultura e no seu cotidiano, no seu dia a dia. De fato, não é fácil enxergar e observar grandes deslizes. A gente sabe que relações, às vezes, são mais difíceis, que momentos são mais tensos e que casos e situações pontuais e focais podem acontecer. Mas, felizmente, de um modo geral, a nossa harmonia e respeito profissional, elas plenamente acontecem aqui. Mas é de extrema significância e importância que estejamos sempre atentos, sempre alertas, sempre orientando e sempre preparados para agir para o que for preciso. Encerro por aqui, presidente, com duas frases. Uma da advogada chamada Tainã Góes, que ela fala o seguinte: a melhor situação é não sofrer assédio. Quisera nós que isso não acontecesse, que pudéssemos viver num mundo, de uma plena ilusão e que isso não acontecesse. Porque a punição é uma resposta para a vítima, importante, mas é uma mera resposta. E, para a sociedade, é uma transformação do ambiente de trabalho institucional. E termino, agora sim, com Saint-Exupéry, dizendo que a grandeza de uma profissão é, talvez, antes de tudo, unir os homens. Não há, senão, um verdadeiro luxo, e é esse o das relações humanas. Doutor Diego, demais presentes, especialmente meu caro presidente, obrigado pela audiência, obrigado por estarem aqui nos prestigiando, e essa mensagem gravada possa repercutir aí e chegar a mais magistrados, a mais gestores da nossa casa. Obrigado, presidente. Presidente, nós não estamos ouvindo o senhor, viu? O microfone está desligado, presidente. Peço a palavra para, como presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, parabenizar o eminente professor Fernando Veloso Filho, chefe da assessoria desta Igreja Corte, pela brilhante palestra que alerta a todos nós, funcionários, servidores da Justiça do Distrito Federal, do Brasil, dos advogados e o público de um modo geral. Parabéns, doutor Fernando Veloso. Conheço Vossa Excelência desde os velhos tempos, quando Vossa Excelência, mocinho, ainda continua mocinho, né? Mas já fazia palestra para os juízes de direitos substitutos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Eu me lembro que, por volta de 1990, o presidente do tribunal, da ocasião, programou um ciclo de estudos aos juízes de direitos substitutos que estavam trabalhando no tribunal. E num desses cursos e palestras vem o jovem doutor Fernando Veloso. Eu fiquei muito admirado. Um rapaz jovem, brilhante. Então, desde aquela época, isso foi em 1990, Fernando Veloso já fazendo palestra para os juízes, levando a experiência do tribunal para os jovens magistrados. E continua até hoje brilhando na sua atuação
no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, há alguns anos no Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, cuidando da comunicação do tribunal, sobretudo do relacionamento da Corte com a imprensa do Brasil. Então, as primeiras palavras para registrar aqui os meus parabéns e reconhecimento pelo seu valor, pela sua atuação como um excelente profissional, exemplar, analista-chefe e companheiro de luta na Justiça do Distrito Federal. Doutor Fernando Veloso, o assunto realmente é muito importante. Falar de assédio sexual, assédio funcional, assédio moral. Vossa Excelência mostrou quantas autoridades caíram, se arrebentaram, encerraram a carreira, porque não respeitaram o próximo, a dignidade humana. Acharam que eram muito, mas não eram. Esqueceram-se de que eram iguais a todos, porque algumas dessas pessoas, pela visão que nós temos, não têm consciência da igualdade social ou humana. Não sabem fazer a diferença da superioridade ou da dignidade humana, ou da consciência, ou da maturidade. Não tem maturidade. Algumas se acham superiores, acham que são donas, que são proprietárias, até mesmo no ambiente de trabalho. Então, pregam um clima de terrorismo. Às vezes você chega num ambiente e tem medo até de passar perto do chefe, não é verdade? O chefe ali, você fica com medo até de abrir a boca. Quando você vai falar alguma coisa, você fica gaguejando ali. Parece que tudo que você fala está errado, parece que só ele que é inteligente, só ele que é competente. Então, isso acontece porque o chefe, normalmente, é uma pessoa arbitrária, inconsciente e, às vezes, até menos inteligente. É o menos inteligente da equipe e é o mais bravo. Ele prega o terrorismo, o medo, ou seja, todo mundo tem medo dele. Para você passar perto dele, você treme ali, ó. Eu acho que todos nós já passamos por essa experiência na vida, né? Eu tenho 67 anos e já vi muito, já vi essa situação em muitas oportunidades. E o que nós temos que fazer? Como bem colocou o doutor Fernando Veloso, numa situação de assédio funcional, assédio moral, assédio sexual, a vítima tem que denunciar. O doutor Fernando mostrou uma estatística aqui que eu fiquei preocupado. Vossa Excelência diz: 87,5% das vítimas não denunciam, ou seja, quase 90%. Quase 90% não denunciam. Por quê? Sensação de vergonha, medo de exposição, medo de perder o emprego. Isso pode acontecer realmente, mas as pessoas têm que criar coragem e denunciar, porque ninguém é dono de ninguém. Ninguém é superior ao outro. Eu costumo afirmar isso no nosso trabalho, vocês são testemunhas. Todos nós somos iguais, cada um tem uma tarefa. A copeira tem a tarefa dela, o motorista tem a tarefa dele, o professor tem a tarefa dele também, o Miura tem o compromisso dele, o doutor Fernando, o desembargador, o presidente, tem a missão dele, o corregedor também tem a missão dele, o advogado, o doutor Diego, e, enfim, todos nós temos, o Ronaldo Franco, todos nós temos uma tarefa, uma missão a cumprir. E eu cito o exemplo do formigueiro. Você, ao observar um formigueiro, você vai perceber que cada formiguinha exerce uma atividade, tem uma tarefa naquele formigueiro. E assim somos nós. Nós temos o nosso compromisso, a nossa tarefa, a nossa missão? Sim, e somos iguais. Ninguém é superior a ninguém. E o respeito deve imperar em todos os momentos. Então, se o bonitão lá, o valentão, o arbitrário, acha que é superior,
denuncie a sua conduta ilícita. E nós estamos aí para tomarmos providência. E eu gostaria que o doutor Fernando Veloso ressaltasse nessa importante palestra como deve agir na prática o servidor que se sente ameaçado, vítima de assédio funcional, ou moral, ou sexual. Então, que mostrasse o caminho prático para que essa conduta ilícita fosse denunciada e apurada. Parabéns, doutor Fernando, e muito palestra. Presidente, antes de mais nada, agradeço muito suas palavras elogiosas. O senhor sabe que o destino nos permitiu nos aproximarmos ainda mais, agora que trabalhamos diretamente juntos, e fico muito feliz com toda a valorização que o senhor tem dado à nossa área e essa oportunidade de eu poder aqui exercitar tudo que eu gosto de fazer profissionalmente. E quando o senhor remonta aí a tempos pretéritos, fico muito feliz que desde aquela época o senhor já tenha guardado aí alguma admiração pelo meu empenho profissional, que com certeza é fruto de muito esforço, mas também de um bom olhar de Vossa Excelência. Muito obrigado e fico muito feliz, repito, de Deus ter colocado mais uma vez a gente frente a frente para podermos desenvolver aqui alguma coisa profissional. Em relação à sua pergunta, presidente, a gente criou aqui no tribunal, de maneira formal, um caminho para que qualquer pessoa que se sinta assediada, ela possa, então, formalizar esse pedido. Existe um documento, um processo SEI, que ele é evidentemente sigiloso. A gente sempre lembra que todos os casos de denúncia devem ser muito bem comprovados através de tudo que ele possa ter, gravação, áudios, documentos, informações, testemunhos. Como eu já falei, a questão da testemunha é muito importante. A gente sabe que as testemunhas, às vezes, também se sentem inseguras, também têm medo de represálias, mas tudo vai ser tratado de forma absolutamente sigilosa, preservando a identidade e o caráter de tudo aquilo que está sendo tratado. Então, o processo ele é sigiloso, as informações são sigilosas, mas ela, evidentemente, tem que correr pela casa para que possam ser apuradas. Esse canal pode ser originado com denúncia junto à Comissão de Prevenção e Enfrentamento, pode ser feito conforme a vítima ou o denunciante se sinta mais confortável, mais à vontade, mais confiável. Pode ser, como eu disse, para a comissão, pode ser para a ouvidoria do tribunal, inclusive a ouvidoria agora criando também um canal específico para denúncia de assédio feminino, então questões de tratamento para a mulher, ou pode ser feito diretamente na SGP, está aí a Adriana nos ouvindo, ou pode ser diretamente com a Secretaria de Gestão de Pessoas. Mas algo que eu disse ontem no curso de Mato Grosso, e é muito válido, inclusive na pergunta de Vossa Excelência, presidente, é que não adianta a gente ter um canal instrumental, ter algo formal. É claro que ele é necessário, até para ele poder, evidentemente, formalizar e tipificar a questão. Mas é muito mais importante, e esse é um caminho que o tribunal, e aí vai aqui já também um apelo à Adriana, que está à frente da SGP, que tem um canal de acolhimento. Possivelmente o mais importante, no momento em que a vítima está sendo assediada, é que ela seja acolhida pela instituição. Seja através de um psicólogo, seja através de um canal médico. Nós temos hoje alguém designado na SGP para fazer essa recepção, que possa trazer orientações, que possa fazer algum tipo de intervenção, se for o caso de mudar a pessoa de local de trabalho, de ambiente de trabalho, de unidade, e principalmente de trazer conforto e confiança a esse servidor, a esta servidora. Quando eu falo servidor e servidora, é qualquer pessoa, que seja estagiário, que seja terceirizado, que seja alguém que se senta vítima dentro do ambiente funcional do tribunal. Então, presidente, na prática nós temos isso, um canal formal, um processo sigiloso que corre e vai ser apurado pela comissão de ética, vai ser apurado pela comissão de prevenção, vai ser apurado pelos gestores da casa designados para isso, mas temos principalmente, e reforçar, e aí vem mais uma vez aí a atenção da SGP,
para que a acolhida seja imediata. O que mais a vítima precisa no momento é que ela seja ouvida, escutada e orientada no que deve ser feito. Eu Fernando, agradeço as presidente. palavras do eminente palestrante, doutor Fernando Veloso, e um dado, me permite só concluir, doutor Diego Barbosa Campos, só para concluir aqui. Citado, a Justiça do Trabalho registrou mais de 52 mil casos de assédio moral e mais de 3 mil casos de assédio sexual. Então, essa palestra ela é importante não apenas para os servidores públicos do Judiciário ou do Serviço Público, mas também para as pessoas de um modo geral. Então, aqueles que não tiverem vinculação com o Serviço Público também podem denunciar o assédio na Delegacia de Polícia, no Ministério Público do Trabalho ou em qualquer órgão de repressão desse país. Então, as pessoas devem tomar essa providência, porque isso é importante para a prevenção, para diminuir casos alarmantes que têm sido denunciados. Muito obrigado, doutor Diego Barbosa Campos. Diego, só um segundinho antes do senhor falar, só para eu pedir minhas escusas aqui e fazer uma correção. Quem está nos ouvindo e acompanhando é a Adriana, chefe de cartório, ex-chefe de cartório, ela não é mais chefe de cartório, agora ela está aqui na administração com a gente, né, Adriana? E Isso, querido. da Comissão de Prevenção e Enfrentamento. É que nós temos aí a xará dela, que é a secretária de Gestão de Pessoas, mas quem está aqui com a gente é a outra Adriana. Bem-vinda, Adriana, muito obrigado pela audiência. Parabéns, Fernando, pela palestra. E eu tenho que registrar que você realmente tem sido muito cuidadoso com a comissão, né, de enfrentamento ao assédio. E o que eu puder, o que depender de mim, a Adriana SGP vai receber as suas recomendações sobre o acolhimento e outras coisas que você falou, né, durante a sua palestra. Parabéns, viu? Obrigado. Doutor Diego, por favor. Obrigado, Fernando. Sou presidente, cumprimento todos os servidores na pessoa de Vossa Excelência. E nosso presidente disse tudo, né? Eu sou o membro mais moderno do tribunal e tenho percebido assim, um clima muito amistoso e um clima bom para o desenvolvimento do trabalho, né? Eu fui bem surpreendido com a qualidade do material humano de que nós dispomos e está aqui hoje o Fernando provando para todos nós que o Serviço Público Brasileiro dispõe de quadros de altíssima qualidade. Então, Fernando, eu quero parabenizar você pelo seu trabalho. É um tema, de fato, como você colocou, que é delicado, mas que, na medida em que é exposto adequadamente, como você acabou de fazer, para as pessoas, ele é desmistificado e isso deixa de ser um palavrão, né? Então, quer dizer, de certa forma, encoraja as pessoas a buscarem seus direitos quando forem necessários. Então, o tribunal está de parabéns e você, doutor Fernando Veloso, está de parabéns pela exposição. Eu agradeço a oportunidade de ter participado. Obrigado. Ok. Presidente, com a sua devida autorização, se pudermos encerrar. Agradeço aí também o apoio do Miura, do Ronaldo, da escola, que esteve aqui nos propiciando isso, e que vão colocar no ar aí para a gente, por favor, no YouTube, para que possa ficar... Doutor Fernando, a minha última colocação. Pois não, presidente? Não podemos aceitar essa conduta irresponsável e inaceitável. Frase de Vossa Excelência. Então, eu destaco nessa palestra. Obrigado, presidente. Muito obrigado. Bom dia a todos. E seguimos adiante, né, presidente? Tem muita coisa para fazer hoje ainda. Parabéns. Bom dia, obrigado. Bom dia a todos. Obrigado. Pode encerrar. Recording stopped. Vou sair. Bom dia, presidente.